Querido, abra sua Bíblia comigo, lá em Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler o verso 39. Capítulo 3, verso 39. Diz assim: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Amém? Capítulo 3, verso 39 de Jeremias. É interessante, irmãos, que o que é mais fácil? Reclamar ou clamar? Você entendeu que as palavras, elas são correlacionadas. Reclamar ou clamar, o que é mais fácil? Claro que é mais fácil, muitas vezes nós preferimos reclamar das situações do que clamar a Deus pelas mesmas situações. É muito mais fácil nós colocarmos diante do Senhor as nossas reclamações, e às vezes nós deixamos de clamar ao Senhor por essas situações. O reclamar, murmurar, está presente sempre nas nossas vidas, como seres humanos. Mas nós devemos sempre olhar para Jesus e no seu sacrifício. E quando nós olhamos para Cristo no seu sacrifício, então nós seremos gratos a Deus por todos os seus benefícios para conosco. Por todos eles. E a palavra do Senhor, aqui em Jeremias, aqui em Lamentações de Jeremias, vai nos mostrar isso, vai nos ensinar isso. É interessante que para esse culto, eu buscava uma palavra diferente, aniversário da nossa irmã Terezinha, gratidão, pela nossa irmã Helena, e eu buscava uma outra palavra, mas Deus me trouxe esse texto constantemente. E essa palavra sempre, por que se queixa o homem? Por que se queixa o homem? E muitas vezes nós nos queixamos de tantas coisas, muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas. Você já parou para pensar que aquela pessoa que nasceu com cabelo liso, ela reclama que não tem cabelo cacheado. Aí ela vai lá e faz escova e coloca cacho. Aquela que nasceu com cabelo cacheado reclama que não tem cabelo liso, e ela faz chapinha. Aí o cabelo fica liso. As pessoas nós sempre somos insatisfeitos, nós sempre estamos insatisfeitos. Seja com o nosso corpo, porque você sempre acha que pode emagrecer um pouquinho mais, que pode fazer um pouquinho isso ou aquilo, seja talvez na sua profissão, você acha que você sempre pode crescer um pouco mais, seja na parte de amizade, de relacionamentos, enfim, nós somos eternos insatisfeitos. Se você tem uma casa de 3 cômodos, você quer de 4, se você tem de 4, você quer de 5, se você tem um carro X, você quer o outro, e assim por diante. Se você tem um celular, que é o celular da moda, você já está pensando no outro que está sendo lançado. Nós somos eternos insatisfeitos, sempre. E aí vem essa palavra de Deus e fala assim: por que se queixa o homem? Por que você se queixa? Por que você reclama? O que você deseja? Lá no verso 39, desse queixar-se, conforme diz a palavra do Senhor, e o que mais traz, não pareça, mas talvez o que mais traga insatisfação no coração do homem, não é falta de dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é obter coisas, conquistar coisas, nada disso. O que mais traz insatisfação ao coração do homem é a ingratidão e a falta do reconhecimento. É isso que traz insatisfação ao coração do homem. É isso que às vezes mina o coração do homem. Ele pode ter o sucesso, o carro, ele pode ter as coisas, pode ter fama, pode ter dinheiro, mas se ele não tem o reconhecimento das pessoas, ele se sente insatisfeito. Se ele não é reconhecido, se ele não é agradecido, então ele se sente insatisfeito. E aí essa pergunta vem ecoando no coração dessa pessoa, essa pergunta vem ecoando cada vez mais, e disse:
do que você se queixa? Do que você reclama? Talvez nós pudéssemos fazer agora um exercício rápido, de alguns minutos, e você parar, olhar para dentro de si mesmo e fazer essa pergunta: de que eu me queixo? Aqui não vale queixar-se da esposa, queixar-se do filho, queixar-se do governo, não, de você mesmo. De que você se queixa? Qual é a insatisfação que há no seu coração? O que incomoda você? O que você olha para dentro de si mesmo e vê que ali há falhas, e vê que ali há situações que podem mudar? Do que se queixa você? Ora, a palavra do Senhor diz que nós somos afligidos pelos nossos próprios pecados. Nós somos afligidos por aquilo que nós fazemos. Ora, a mesma palavra de Deus diz que aquilo que nós semeamos, colhemos, não é verdade? E há um ditado popular, não é a Bíblia, que diz que aquele que planta, semeia vento, colhe tempestade, né? Semeia vento, vai colher tempestade na sua vida. Quem semeia coisas boas, colhe coisas boas. Que hora? No tempo de Deus e na hora de Deus. Tem gente que semeia hoje e já quer que amanhã, né? Já quer colher fruto amanhã. Não, semeia. No tempo e na hora certa você vai colher. No tempo determinado por Deus, você vai colher. Mas semeia. Então nós somos afligidos, segundo a palavra do Senhor, pelos nossos próprios pecados. Isso é verdade. É verdade que a nossa cobiça nos aflige. É verdade que a nossa avareza nos aflige. É verdade que o nosso egoísmo nos aflige. Você já ouviu que é ditado? Pirão pouco. Não, farinha pouca, né? É porque eu não sou muito de farinha, mas, né? A farinha pouca, o pirão primeiro. Nós somos afligidos pelo nosso egoísmo. Nós olhamos a situação do outro, mas nós pensamos primeiro em nós. Não pensamos no outro, nós pensamos em nós mesmos. E isso nos aflige. A nossa soberba nos aflige, de pensar que somos melhores, de pensar que somos intocáveis, de pensar que somos o tal. Essa soberba nos aflige, é pecado soberba. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos ser humildes. E a humildade aqui não é aquela falsa humildade, é a humildade verdadeira, considerando os outros superiores a si mesmo, diz Paulo. É essa humildade. Então essas coisas afligem o nosso coração, e essas coisas nos empurram ao pecado, porque todas elas são pecado. Cobiça, avareza, egoísmo, soberba, todas elas produzem o pecado nas nossas vidas. E aí volta a pergunta, lá de Jeremias: de que se queixa o homem? E Deus diz: dos seus próprios pecados. Ora, aquilo que nós mesmos semeamos é aquilo que nós colhemos, é aquilo que nós vamos então, mais à frente, colocar as nossas mãos. Mas eu louvo a Deus que a palavra do Senhor não para por aí, ela continua. E lá no versículo 40, se você olhar comigo, vamos ler junto? Verso 40. Esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Olha que a palavra é: nós devemos esquadriar. Esquadriemos, nós. Você não está pedindo para Deus esquadriar, é você que tem que esquadriar. E o que é esquadriar? Esquadriar é você pegar o teu coração, repartir em pequenos compartimentos e olhar cada um e analisar cada um para que nada fique de fora. O esquadriar aqui é você, como você fizesse uma tomografia.
Aquela tomografia não do físico, mas dos pensamentos, das ideias, das frustrações. É como se Deus fizesse essa tomografia, como se você fizesse essa tomografia e você olhasse nesse coração, que é o teu coração, o que tem de errado nele. Aonde tem errado? Se você olhasse essa tomografia do seu coração e olhasse aonde tem um pontinho escuro aqui, esse pontinho escuro aqui é o pecado. Esse pontinho escuro aqui é o egoísmo, é a soberba, é a avareza, são aquelas coisas que querem dominar o nosso coração. Nessa tomografia que você fez, você começa a analisar, você está esquadrinhando o teu coração e olhando para você ver se nele tem algum problema. Então essa palavra de Deus, ela vem e diz, olha, primeiro, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, vamos esquadrinhar o nosso coração, diz a palavra, vamos esquadrinhar os nossos caminhos, vamos prová-lo e voltemos para o Senhor. Olha, vamos olhar e vamos ver se Deus vai se agradar do resultado dessa tomografia no nosso coração. Vamos ver se Deus vai se agradar daquilo que Ele vai encontrar na minha vida e na sua vida. Será que você tem coragem de fazer isso? Será que você tem coragem de esquadrinhar o teu coração? Tem muita gente que não gosta de esquadrinhar o seu coração. Sabe por quê? Porque quando você esquadrinha o seu coração, você começa a encontrar coisas que você não gostaria de encontrar. Você começa a se deparar com coisas que você não gostaria de encontrar ali. Mas elas estão lá. Está no coração. Você começa a se deparar com situações que você não queria, mas você está lá vivenciando aquilo. Então, por essa razão, muitas pessoas fogem e não se esquadrinham no coração. Mas a palavra de Deus vem e diz, esquadrinhemos o nosso coração, esquadrinhemos os nossos caminhos e vamos colocá-lo diante do Senhor e vamos ver em Deus tudo aquilo que é necessário fazer para que haja mudança nas nossas vidas, tudo. Eu lembro de Davi, quando Davi orou e pediu, Senhor, esquadrinha o meu coração, e vê se há algum caminho mau, e se existe um caminho mau, Senhor, purifica o meu coração, limpa, tira aquelas coisas que não devem estar, tira, Senhor, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. E olha que nós estamos falando de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Então essa palavra que Deus vem e diz, olha, vamos esquadrinhar o nosso coração, vamos ver se há nele alguma coisa, tem uma finalidade, para quê? Para que nós voltemos ao Senhor. Lembra do texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, o texto da Santa Ceia, quando Paulo diz, ir ministrando à igreja de Corinto, Paulo, examine-se, pois o homem é a si mesmo. O que é o examinar? É o esquadrinhar o coração. Paulo diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e então, coma do pão e beba do vinho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por esta razão, olha só o texto como continua. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo não está falando de dormir no Senhor, de morte. Paulo está falando de queda espiritual. Paulo está falando de enfermidade espiritual. Paulo está falando de fraqueza espiritual. Quando nós não examinamos o nosso corpo, quando nós não esquadrinhamos o nosso coração, então nós deixamos que as coisas tomem lugar aonde não era para tomar. Eu lembro que na devocional de janeiro,
Eu escrevi sobre aquela questão de fazermos uma reforma na nossa vida, no nosso coração. É a oportunidade de você colocar para fora aquelas coisas velhas, antigas, aquelas coisas que não lhe servem mais, que às vezes está só tomando espaço lá no teu armário, só ocupando, só com cheiro de mofo, só trazendo poeira. E quando você abre espaço, então abre espaço para coisas novas, para o mover de Deus na sua vida. Esse processo, querido, de esquadriar o coração, é um processo que nós devemos fazer continuamente. Continuamente. Continuamente você precisa olhar para dentro de si mesmo, e não deixe para fazer isso aos primeiros domingos, quando é Santa Ceia. Na Santa Ceia eu vou examinar o meu coração. Não, porque é um tempo muito curto, muito rápido que nós temos. Isso tem que ser feito com tempo. Isso tem que ser feito com dedicação, isso tem que ser feito no momento que você pare e faça conforme Jesus mandou fazer. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse momento de esquadriar o coração é um momento de você e Deus e mais ninguém. É um momento de você poder se abrir com o Senhor, de rasgar não as suas vestes, mas o seu coração diante dEle, e colocar diante do Senhor todos os seus anseios, todas as suas frustrações. É de você derramar as suas lágrimas, sim, diante do Senhor, mas também de você se expor inteiramente a Ele. É de você não fazer nenhuma repartição escondida de Deus, nada. É de você se abrir plenamente. Esse é um momento individual, é o momento de você e Deus, e lá naquele momento, Deus te recompensará. Ali naquele momento, Deus ouvirá a sua oração, Deus agirá de uma maneira maravilhosa na sua vida. Sabe por que muitas vezes não recebemos bênçãos de Deus? Porque nós não esquadriamos o nosso coração. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de receber coisas maravilhosas de Deus? Porque nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Deus quer nos abençoar, e a palavra de Deus diz isso, que Deus não tem prazer em disciplinar, Deus não tem prazer em fustigar o homem, Deus não tem prazer em fazer com que o homem sofra, Deus não tem prazer nessas coisas. O prazer de Deus está em abençoar a vida de todos aqueles que nele creem. Esse é o prazer de Deus. Mas nem sempre eu e você estamos nessa condição. Mas nem sempre nós estamos nessa condição de receber essas bênçãos maravilhosas do Senhor. E então, eu vou lá no verso 22, do capítulo 3 de Lamentações. Embora Deus fale conosco e nos pergunte de que se queixa o homem, embora Deus vá nos dizer que um homem se queixa dos seus próprios pecados, e assim Ele nos chama a esquadriar o nosso coração, mas nós louvamos ao nosso Deus, porque Deus sempre nos dá esperança. Deus é o nosso Deus da esperança. Eu gosto de falar que Deus é o Deus da segunda chance. Aí uma vez um adolescente falou assim: mas pastor, só a segunda chance? É a segunda chance, mas você vai entender como que é a segunda chance de Deus. Sabe como é a segunda chance de Deus? Porque eu entendi a pergunta daquele adolescente. A pergunta dele é a seguinte: e a terceira e a quarta chance? Não tem? Eu já estava pensando lá na frente. Aí eu fui explicar para ele como que Deus é o Deus da segunda chance. Quando nós pecamos, o Senhor nos confronta. O Senhor aponta os nossos erros, não para nos julgar, mas para nos corrigir. E Ele, apontando os nossos erros, Ele quer nos corrigir, então nos disciplina se necessário for. Ele quer nos trazer para o rumo novamente.
E então, naquele momento, naquele processo de disciplina, aquele processo de ouvir o Espírito Santo, você se arrepende dos seus pecados. E a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E então você confessa os seus pecados. O Senhor perdoa os seus pecados. E mais, o Senhor diz assim: dos seus pecados não me lembrarei jamais. Ele apaga. Aí Deus fala assim para você e para mim: vá e não peques mais. Mas nós temos uma coisa em nós chamada humanidade. E essa humanidade traz uma marca chamada pecado. E aí, ao longo da sua caminhada, você vai e erra de novo. E cai de novo, e peca de novo. E então, naquele pecar, no cair, você entra em total desespero, que você diz assim: Senhor, eu disse que não ia pecar mais, eu disse que não ia errar mais, mas eu errei, e agora, Deus? O Senhor não vai me dar mais uma chance? E então você vai diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa, mas o Senhor já me deu a segunda chance. E então Deus diz assim: mas que chance? Não, aquela outra vez. E Deus diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Por isso nosso Deus é o Deus sempre da segunda chance. Sempre haverá uma segunda chance para você, sempre haverá. Mas isso não quer dizer que nós devemos viver no pecado. Lembra que Paulo diz? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos viver em pecado para que a graça seja maior? Não é esse o contexto, e não é essa a mensagem de Paulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: aonde o pecado tem dominado, a graça do Senhor é maior do que o pecado para arrebatar aquela pessoa da escravidão do pecado. Deus é maior do que o diabo, Deus é maior do que o pecado, Deus é maior do que qualquer outra criatura que possa se levantar contra você, tentando te arrastar para o inferno. A graça de Deus veio para nos libertar, a graça de Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí, o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus que sempre vai dizer para você: tu és meu filho, venha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Deus da esperança. E lá no versículo 22, Deus afirma isso, a partir do verso 22, Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Queridos, é essa misericórdia, é esse amor de Deus. Se não fosse as misericórdias do Senhor, o que seriam de nós? Se não fosse a misericórdia de Deus, não teria ninguém aqui para contar a história. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos fulminados pelos nossos erros e nossos pecados. Se não fosse a misericórdia de Deus. E se essa misericórdia não se renovasse a cada dia sobre as nossas vidas, assim como nós erramos, o Senhor também se renova, e renova a nossa esperança, e renova a nossa fé. A cada manhã, a cada dia, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica, e novamente nos dá esperança de salvação. Isso acontece todo dia. Isso acontece a cada manhã. A cada novo dia é um dia de esperança. A cada novo dia é um dia de salvação nas nossas vidas. A cada novo dia são as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre nós, e Ele dizendo para mim e para você: tu és meu filho amado, você tem uma herança eterna que eu preparei para vós.
antes que houvesse mundo. A cada dia o Senhor se apresenta a você e diz: eu morri por ti, derramei o meu sangue na cruz do Calvário para que você tivesse vida, não para que você vivesse na escravidão do pecado, mas para que você vivesse uma vida plena, uma vida boa, uma vida alegre, uma vida liberto em o nome do Senhor Jesus Cristo. É essa a esperança da glória que Paulo vai nos falar. É essa a esperança que Deus vai nos dizer que há para todos nós, para todo homem. E aí é aquele ditado: enquanto há vida, há esperança. Mas por que, pastor? Por que enquanto há vida? Porque, irmãos, depois de encerrada a nossa vida, não há mais escolhas. Todas as nossas decisões e escolhas são feitas aqui e agora. Todas as suas decisões que vão contar para a eternidade acontecem hoje, acontecem nesses momentos. Eu lembro sempre de uma palavra do pastor Jeremias Pereira, e ele dizia assim, numa ministração, ele via muitas pessoas anotando a mensagem, não estava isso, não estava aquilo, e aí ele dizia assim: olha, não se preocupe em anotar nada, porque o que importa não é o que você anota na sua Bíblia ou no papelzinho que depois você vai botar lá no armário e vai esquecer. O que importa é a decisão que você toma quando você sai daqui. É isso que importa. O que importa é quando eu ouço a palavra do Senhor e tomo uma decisão. Isso faz diferença na minha vida. Se eu não tomo uma decisão, se eu não faço uma escolha, o que eu faço com essa palavra? Ela se perde no meu coração. É apenas mais uma mensagem, é apenas mais uma palavra de Deus, que entra no ouvido e sai pelo outro ouvido. Quando chega na segunda-feira, sabe o que o diabo faz? Ele tira essa mensagem do seu coração. E sabe como que ele faz isso? Você chega no teu trabalho, o teu chefe já está lá com um caminhão de serviço para você, já está mal encarado, você já tem um monte de problema para enfrentar na segunda-feira, durante a semana, e quando chega na terça-feira, você nem lembra mais qual foi a palavra que foi pregada no domingo. É assim ou não é assim? O que importa é a tua decisão. O Deus da esperança é o Deus que quer renovar a cada manhã as misericórdias dele sobre a sua vida. O Deus da esperança é o Deus que diz para você: de que você se queixa, homem, mulher, jovem, adolescente, de que você se queixa? Os seus próprios pecados te afligem, as suas decisões te afligem. Então, creia na misericórdia do Senhor. Então, espere em Deus e veja a sua salvação. Então, aguarde no Senhor e verás a glória de Deus sendo renovada de glória em glória, de glória em glória, até sermos varões perfeitos na presença do nosso Pai Celestial. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que o Senhor nosso Deus possa falar através do teu Espírito aos nossos corações.